Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Após 7 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, infelizmente nosso Vascão se encontra na 17ª colocação na zona de rebaixamento. Temos a oportunidade de sair dessa situação, um jogo muito complicado, muito difícil contra o Fortaleza do Vojvoda no sábado às 4 horas. Maurício Barbieri deve fazer algumas mudanças no time titular. A gente vai trocar uma ideia sobre elas aqui, quero saber a sua opinião. Mas por esse motivo, é claro, o Vasco na zona de rebaixamento, não conquistando resultados, um desempenho pavoroso. Ontem aconteceu um protesto aí da torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, em relação a alguns profissionais, né? Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri, né? E também, cara, ontem à noite, algumas informações chamam a atenção de nós vascaínos e nos deixam muito preocupados, não só na atual temporada do Vasco, mas daqui para o futuro, a gestão da 777. Eu quero trazer aqui algumas informações do Flávio Dias e também do Lucas Pedrosa. E eu quero te dizer o seguinte, pegando aquele gancho do Zé Comé em relação à cereja do bolo, pelo jeito, só se essa cereja foi estragada, família vascaína. Vamos resenhar sobre isso aqui. Mas antes, deixa eu falar da minha parceira, a PagBet, que graças a vocês que estão fechados aqui com o canal Vasco em Família, tá dando uma moral pro nosso canal. Se liga só no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado aí da PagBet. Se você quiser conhecer a plataforma, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. O cadastro é sem burocracia nenhuma, é muito rápido. Se você tiver qualquer dúvida, eles vão ter um suporte lá humanizado 24 horas por dia. Ó, as cotações sempre lá em cima. Hoje mesmo tem várias possibilidades aí. Tem La Liga, Premier League, Libertadores. Então você pode escolher aí. Tem várias opções. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: Thiago, para começar na PagBet, eu preciso de muito dinheiro? Eu te respondo, claro que não. Com apenas R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha, depósito via Pix, o saque também, muito rápido, sem burocracia, via Pix. É como eles sempre dizem aí, né? Acertou, tá pago, conhece lá a PagBet, clica aqui no link, vai estar dando uma moral pro Thiago aqui do Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo antes da gente falar aí dessas questões que preocupam muito o vascaíno, que é em relação à gestão da 777, se realmente vai ter investimento para o Vasco contratar bons jogadores nessa segunda janela. A gente precisa falar aí dessa partida importante contra o Fortaleza, onde a gente tem que sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível, né? Porque o clima realmente fica ruim com o Vasco ali, a pressão, e não é isso que a gente quer. Tanto a pressão da torcida, que não quer passar por esse tipo de situação, quanto internamente, né? E se eu tava vendo uma postagem lá no Twitter, né, do vascaíno revoltado, eu vou botar na tela para vocês, ó. Tá aí a pontuação na 7ª rodada nos anos de queda, né? Que o Vasco caiu. Em 2008, 7 pontos, 13, 7 pontos, 15, 3 pontos. Em 2020, 12 pontos ali, né, com o ramonismo. E agora em 2023, 6 pontos. Então, realmente o vascaíno não esperava passar por esse tipo de situação após a venda aí e os investimentos que foram feitos no atual elenco do Vasco. Mas antes, quero trocar uma ideia com vocês sobre o nosso lateral esquerdo, Lucas Piton. Uma matéria aqui dos torcedores.com, vou botar na tela para vocês, ó. Lucas Piton ainda não recebeu proposta de time europeu, conversas estariam em estágio embrionário, segundo aqui os torcedores.com. É uma informação de uma fonte ligada aí ao Vasco da Gama, e esse time seria o Gênova da Itália, que pertence aí a 777. Cara, e me preocupa essa informação aqui, porque se eu perguntar para vocês o seguinte, ó, me fala aí um pódio, né, de 3 jogadores que até a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro vem se destacando ou mantendo a regularidade. Eu citaria aqui Léo Jardim, o Léo, nosso zagueiro, e também o Lucas Piton. Quando o Vasco contratou, eu fiz duras críticas, não gostei da contratação, eu sempre falei aqui, pô, o Vasco precisa de um lateral mais pronto. O Lucas Piton, ele alternava lá no time titular do Corinthians, a galera lá reclamava muito dele, falava que ele era fraco defensivamente, a mídia também, e é um lateral, é um jogador que vem me surpreendendo muito, tô gostando realmente dele. Talvez ali tenha feito uma partida contra o Bahia, que não foi tão bem, mas o time inteiro foi muito mal, mas eu acho que ele mantém uma regularidade. Do Atlético Mineiro até o momento aí
contra o São Paulo. Eu acho que o Lucas Piton vem sendo um dos jogadores mais regulares aí do Vasco na atual temporada, então é uma informação que me preocupa, porque para você ter um time competitivo, realmente você tem que deixar os jogadores que estão se destacando na atual temporada e aí reforçando nas temporadas seguintes, né? Então, tomara que o Lucas Piton possa permanecer, que vai nos ajudar, tenho certeza, muito aí até o final da competição. E uma outra situação que pode acontecer no jogo contra o Fortaleza, se você pegar aquele gancho, né, do Maurício Barbieri, que foi destacado por jornalistas que estavam ali cobrindo do lado dele ali, falando que o Vasco sempre leva gol pelo lado direito. E realmente o lado direito do Vasco contra o São Paulo foi muito mal, né? Bambu e Pumita, Deus que me livre para não dizer outra coisa. E aí a gente tem essa possibilidade do Maurício Barbieri, essa é uma informação da Atenção Vascaínos, também do Lance, se eu não me engano, que ele pode promover mudanças, tanto o Capasso no lugar do Bambu, quanto o Paulo Henrique no lugar do Pumita. Quero saber de vocês aí se vocês concordam com essas duas mudanças que o Maurício Barbieri pode promover no time do Vasco. A gente tem que pontuar aqui, eu critico muito agora, né, o trabalho do Maurício Barbieri, tem gente até que fala, Thiago, para um pouco de falar dele, mas eu tô sempre criticando, né? E assim, eu acho que ele foi um cara muito corajoso quando colocou o Bambu lá contra o Atlético Mineiro. Eu lembro que no pré-jogo eu falei assim, cara, ele tá chamando uma responsabilidade pra ele que não precisava, porque por mais que o Capasso tenha cometido falhas ali contra o Flamengo e tudo mais, era um cara que a torcida preferia do que o Bambu, mas ele bancou, botou o Bambu como titular, foi muito bem contra o Atlético, contra o Fluminense, vem fazendo boas partidas, mas sempre ali alguns gols em cima dele, e agora diante do São Paulo, realmente não dá pra segurar, foi muito mal, virou a bundinha pro Rodrigo Nestor, o terceiro gol do Beraldo, o cara deixou cabecear sem subir, então realmente eu vejo uma mudança aqui positiva em relação ao Capasso. Já na lateral direita, eu sei que muita gente aí tá criticando o Pumita, eu acho que cabe muito mais ali uma questão de ajuste, talvez segurar um pouco mais o Pumita, para ele se preocupar mais com o setor defensivo, do que uma troca, cara, porque sinceramente eu não gosto do Paulo Henrique, ele não era titular absoluto no Juventude, ninguém entendeu essa contratação lá do Atlético Mineiro e eu também não entendi a contratação feita pelo Vasco, porque é um jogador que não mostrou qualidade, característica para estar num clube como o Vasco, né? Eu respeito quem defenda aí a saída do Pumita para colocar o Paulo Henrique, eu vi alguns torcedores também comentando que ele foi bem diante do Atlético, né, o Paulo Henrique, que eu discordo, achei um lateral bem mais ou menos, mas isso pode acontecer, porque o Paulo Henrique talvez seja melhor um jogador de defesa do que o Pumita, e o Maurício Barbieri pode estar pensando nisso aí. Família Vascaína, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa mudança aí pelo lado direito, tanto o Capasso quanto o Paulo Henrique. Temos que ter um resultado positivo para mais rápido possível sair dessa zona de rebaixamento. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer aqui algumas informações que preocupam demais o torcedor vascaíno, na minha opinião. A gente viu um protesto da Força Jovem ontem em relação a alguns profissionais da SAF contra a 77 também. Eu venho pontuando isso aqui, cara. Tudo bem, acho que o protesto é válido, mas tem que tocar sim no nome de quem vendeu o Vasco, né? E fez várias promessas pro vascaíno acreditar, que é Salgado e Osório. Não pode esquecer dessas duas pessoas, família vascaína. Mas vamos lá, vamos trazer aqui algumas informações, tanto do Flávio Dias quanto do Lucas Pedrosa, que realmente preocupa o vascaíno demais. Né? O Zé Comé prometeu a cereja, irmão, só se a cereja tiver estragada. Vamos lá. Não espere você, torcedor do Vasco, aquele presente, aquele jogador que vá fechar aeroporto. Não espere. O grupo dificilmente vai aceitar fazer um investimento, por exemplo, em jogadores com mais de 30 anos de idade. E para trazer os abaixo de 30, o dinheiro está curto. É uma informação que eu estou dando. É a realidade dos fatos. Ninguém vai dizer aqui, olha, vai se mexer, vai se acontecer. Não. Não há dinheiro para se fazer uma contratação de impacto galáctico, de se trazer um jogador fora de série. Não há nenhuma garantia de grana, de novas receitas por agora, a não ser o aporte que está contratualmente acertado para ser feito em setembro. Novas receitas. Não se viver apenas do aporte financeiro da 777. O dinheiro da televisão vai cair agora, que é algo que vai ajudar muito, porque o dinheiro da televisão, o Vasco não ganha integralmente há 2 anos. E teve um baque de quase 100 milhões baixar para 6 na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto do ano passado como de 2021. Família, pegando um gancho, primeiro aí do que o Flávio Dias falou, muita gente falava isso, né, ali naquele período de pré-venda, e era tratado o torcedor como, você não é vascaíno, isso é ser mamador de candidato, mas esse era o comentário, né, que a 777 ela não ia entrar
com dinheiro novo, ela ia operar com o dinheiro do próprio Vasco. O que tá aparecendo é exatamente isso, né, a família vascaína, pelo que foi dito aí pelo Flávio Dias. Eu tenho um entendimento que muito torcedor, e por isso que eu falo aqui, cara, eu respeito muito a opinião de cada um, porque o Vasco é muito sofrimento, cara, é muito sofrimento, a gente quer viver dias melhores e cada um quer acreditar naquilo, quer defender o seu posicionamento, que você acredita, né? Mas eu vejo muito torcedor do Vasco dizer o seguinte, cara, tá bom, tá errado, a 777 não fez o que prometeu, cadê os investimentos, as grandes contratações, mas poxa, não tá melhor do que o modelo associativo? Mas o Vasco não foi vendido pra isso, é isso que a gente precisa entender. O Vasco não é como eu fazia escolinha do Vasco, né, que a gente jogava kit queimados contra Nova Iguaçu e contra a Copacabana e não sei o quê. Não é uma competição interna do Vasco. A gente vai enfrentar adversários. E aí eu lembro daqueles profissionais que alguns canais levaram para falar o seguinte, ó, a matemática de elenco competitivo, elenco campeão, e esse elenco gerar lucros para a empresa é muito complicado, é muito difícil. O que eu quero dizer, nesse modelo de gestão que está aparecendo que a 77 está aplicando no Vasco, vai ser muito difícil o Vasco competir, por exemplo, contra Flamengo, contra Palmeiras, que são modelos associativos que atingiram um nível ali de gestão. E, irmão, eles não pensam em lucrar. Tudo que Palmeiras e Flamengo conseguem ali vão ser reinvestidos aí para melhorar o futebol dos seus clubes. Então é muito difícil competir dessa maneira que me parece que a gestão da 777 tá levando. E você pode falar o seguinte, Thiago, mas claro que tem dinheiro. E aí eu vou trazer aqui o Lucas Pedrosa para falar da situação do Andrei, as contratações do Vasco aí nessa segunda janela. Nossa situação tá complicada. Se liga só. O problema para mim maior é a falta de transparência do clube com o torcedor. O clube precisa se explicar. Por que o diretor de futebol tá pedindo adiantamento para fazer a contratação no meio do ano? E assim, já adianto para vocês. Se não tiver o adiantamento, ou pelo menos as garantias desse adiantamento, o Vasco vai continuar sofrendo até setembro. Não vão vir contratações de peso. Isso não vai ser feito. O Vasco não vai deixar de contratar, Pedrosa? Não vai deixar de contratar. Porque você pode conseguir contratar sem ter dinheiro em mãos. Você pode fazer uma proposta por jogadores que estão em fim de contrato e usar luvas para você diluir essas luvas no contrato. E aí você contrata um atleta com alto salário, mas sem custo de compra. Agora, a compra, se não adiantar e se não der garantia, não vai ter. Não vai ter. A expectativa é que aconteça. Pelo menos um adiantamento de garantias. Para que o Vasco possa comprar jogadores ou ter grana suficiente para fazer grandes propostas. Agora, no momento, isso não está acontecendo. Eu repito, gente, e eu estou repetindo isso aqui a todo momento. Eu fui extremamente criticado, achincalhado, quando eu falei sobre a situação do Andrei. Eu falei pra vocês, gente, o Andrei pode não estar jogando bem, pode estar sendo o que for, mas existia um compromisso do Vasco com o Andrei. E o Vasco não está cumprindo esse compromisso. Ele está se apropriando do dinheiro do garoto pra fazer fluxo de caixa. E aí todo mundo, tranquilo, fluxo de caixa é normal. É estratégia. E estratégia é essa? Que estratégia é essa de sofrer ação na justiça? Que estratégia é essa que você pode ser penhorado? Eu nunca vi. Eu não sou nenhum fenômeno matemático, financeiro, não sou contador, não sou. Mas, meu parceiro, das contas da minha casa, eu consigo me virar. Se eu não tô conseguindo pagar alguém, se eu tô usando o dinheiro de alguém pra poder resolver as contas da minha casa e essa pessoa pode me processar, eu não sou maluco. Eu vou pagar a pessoa. Trazendo outra informação aqui. Esses problemas, inclusive de caixa, eles causaram e causam diariamente uma insatisfação. Há sim, hoje, uma insatisfação, um ruído dentro do Vasco da Gama, entre o senhor Luiz Melo e o próprio diretor de futebol, Paulo Brax. Não estou falando que eles brigaram, que eles se odeiam, nada disso. Mas é uma relação estritamente profissional e que tem suas discordâncias. Tá? Tem suas discordâncias. E isso mina, obviamente, por quê? É uma culpa geral. É uma culpa do CEO, que contratou os outros diretores que fazem parte do Vasco da Gama. Paulo Brax foi contratado pela 777. E no final das contas, quem paga sempre é o futebol. Se o Vasco estivesse ganhando, estava tudo mil maravilhas, estava tudo bom. Mas como estamos há 10 jogos e a gente venceu uma partida, as coisas vão aparecer. E enquanto... Entende? Então assim, o problema está acontecendo. O Vasco, não adianta florear, está vivendo uma crise dentro de campo e fora de campo. Há problemas sim.
E vocês têm que parar de querer fechar os olhos para as coisas. Entendeu? E é isso, irmão. É isso. O Vasco hoje tem dificuldades em caixa? É isso, cara. Informações muito preocupantes. E eu vou focar nessas informações aí do Lucas Pedrosa no atual momento do Vasco, né? Porque ele fala ali num desentendimento de Brax e também no CEO Luiz Melo. E é interessante a gente recordar que o Paulo Brax, numa coletiva, ele falou, né, que guardou parte de um valor, de um orçamento para fazer contratações, ainda teve a venda do Andrei e ele ia usar esse valor na segunda janela. E você vê que já não tem dinheiro para contratar. Então o que está acontecendo? Então há esse ruído aí, como disse o Lucas Pedrosa, entre o CEO Luiz Melo e também ali o diretor de futebol, que é muito complicado. Se você parar para pensar que esse tipo de informação, da falta de pagamento de um jogador ali, de atraso aqui, atrapalha o trabalho do diretor de futebol. Quando ele vai bater lá na porta do clube, atrapalha demais isso. Porque a imagem que você passa é de caloteiro, é de mal pagador. Então, realmente, fica muito complicado aí pro Paulo Brax nesse sentido. E se você olhar, né, como o torcedor do Vasco defendeu a venda, a transformação em SAF, também agora defende muito aí alguns a 777, fala da gestão profissional. É tudo que a gente não vê. Tanto na questão financeira, como no trabalho de futebol, galera. Como no futebol, porque o Paulo Brax ele escolheu o Barbieri para ser um time ofensivo, para propor o jogo, e é tudo que a gente não vê. É tudo que o Vasco tem mais dificuldade para fazer. E quando você olha para o cenário atual, a ideia é a seguinte, vamos segurar Maurício Barbieri, porque temos o entendimento que qualificando esse elenco, ele vai entregar os resultados que a gente tanto espera. Mas aí vem essa informação aí do Lucas Pedrosa, que precisa de um adiantamento aí na janela de julho, não sabe se eles vão fazer isso. Pega o gancho lá também do Flávio Dias, que eles não estão dispostos aí a fazer contratações pesadas, a cereja do bolo, para ajudar a qualificar esse elenco. E aí, se você pegar o Vasco for no mercado para contratar Serginhos da vida, a situação vai ficar complicada. A situação vai ficar muito pesada, né? Porque se for assim, cara, é melhor a demissão do Maurício Barbieri. Então, realmente, tudo que foi falado pro torcedor do Vasco, vendido pro torcedor do Vasco, gestão profissional, dinheiro, a 77 tem dinheiro pra caramba, é tudo que não tá acontecendo nesse momento. Isso é muito preocupante, tanto para esse ano quanto para o futuro aí do nosso Vascão, família vascaína. Claro que aqui a gente torce para que essas coisas possam ser resolvidas, que o futebol do Vasco caminhe da melhor forma possível, mas há uma preocupação, sem sombra de dúvida, muito grande, tanto na gestão financeira do clube quanto no futebol. Na minha visão, nesse momento, o Vasco está totalmente perdido aí por tudo que está acontecendo e por essas notícias aí preocupantes, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, é nóis.